não dá para negar que a gente está vivendo um momento muito crucial de sociedade e ouso dizer que a gente não tem consciência do impacto que essa pandemia vai causar no médio prazo em termos de desigualdade. A gente já está vendo isso acontecer, mas eu acho que essa vai ser uma das grandes questões, já está sendo, essa é uma das grandes questões do nosso tempo. E por que que isso acontece? Porque a gente também se estruturou de uma maneira, como sociedade, que não faz sentido, e a gente precisa mudar um pouco essa lógica. Quando a gente fala de capitalismo de stakeholders, parece uma palavra muito difícil, ou, né, assim, do que isso significa, mas é muito simples. Não adianta a empresa hoje em dia ela achar que se ela gera emprego e ela paga imposto em dia e não faz nada contra a lei, que ela é uma empresa adequada para o século XXI, não é. Assim, a gente está vivendo questões muito fundamentais hoje, como a desigualdade, como a crise climática, enfim, que não tem volta e que a gente espera, e a gente como empresa precisa atuar de uma maneira diferente em relação a isso. Então não é só gerar emprego, mas importa muito que emprego, que tipo de emprego essa empresa está gerando. Né? Como que a gente, porque é assim que a gente vai tirar uma boa parcela da população da linha da pobreza, da desigualdade. Então, coisas que a gente considera dentro do B-Impact Assessment, qual que é o nível salarial que essa empresa está pagando? Ela considera um salário digno? Porque não adianta a gente falar de salário mínimo hoje. Qual que é o salário digno para essa pessoa viver na localidade em que ela está inserida? Varia, né? A gente é um país continental e a gente sabe que a renda, ela muda dependendo do estado que a gente está, então varia. A empresa precisa considerar isso. Uma pessoa para viver em São Paulo é muito mais, né? Ela precisa ganhar mais. A empresa está considerando isso? Né? Assim, qual que é esse salário que faz sentido para os seus trabalhadores? Como que ela investe nessa força de trabalho? Ela está desenvolvendo? A gente sabe que no Brasil, por exemplo, muita gente nem acesso tem à internet, à educação de qualidade. A empresa está olhando para isso? Qual que é a diferença salarial? E esse, para mim, é um indicador super importante de medição de desigualdade que a gente tem, que uma empresa pode adotar, e eu garanto para vocês, pouquíssimas olham para isso. Nível salarial, salário mais baixo da empresa e salário do principal executivo. Qual que é essa diferença? A gente sabe que empresas enfim, a gente já viu crises acontecendo nos Estados Unidos, que esse índice salarial chegava a 500, a diferença, 500 vezes. Essa é uma métrica muito clara que a empresa pode ir controlando para garantir que ela tenha, né, uma distribuição de renda mais justa. Então, quando a gente está falando de capitalismo de stakeholders, como que a empresa, ela não olha a sua geração de curto prazo para o seu acionista, mas como que ela distribui valor entre todos os seus públicos de relacionamento. E aí não é só o colaborador. Então, como ela olha, e colaborador eu já dei vários exemplos, mas como ela cuida da sua cadeia de fornecimento, qual que é essa relação com os seus fornecedores? Tem uma relação em que tem um equilíbrio de poder entre os seus fornecedores? Como que ela olha para o seu consumidor? Enfim, como que ela olha para todos os seus públicos de uma maneira de gerar valor no longo prazo? Isso é o novo capitalismo. É disso que a gente está falando. Então, não significa que o acionista não é um stakeholder importante, ele é absolutamente importante, sim, a empresa precisa gerar lucro, a gente acredita muito nisso, mas a forma como ela faz isso impacta. E isso tem um impacto tremendo na sociedade.